Bom, na ponta da linha conosco, Roberto Pimentel, advogado, hoje uma peça importante da diretoria executiva do Náutico, também, claro, pela assessoria jurídica que ele presta ao clube em assuntos dessa ordem. Primeiramente, obrigado, Roberto Pimentel, por conversar conosco, tirar algumas dúvidas para o torcedor do Náutico, é claro. Queria que você começasse, Roberto, explicando um pouquinho esses acontecimentos dessa semana, já que o Náutico, em uma nota oficial, explicou o prazo dado por mais 15 dias para a finalização e o envio da proposta vinculante. Teve a ver com a questão estrutural do Náutico, modernização dos aflitos. O que é que o torcedor do Náutico pode saber desse prazo dado pela diretoria executiva e, no caso, por mais 15 dias ao lado da Comissão de Projetos Estruturantes? Torcida do Náutico, dizer que eu estou aí dando esse apoio à diretoria executiva do Náutico nessas questões jurídicas relevantes para os interesses do clube. A SAF, especificamente, é um processo que o Náutico vem se preparando para que isso seja algo positivo para o clube. Nós fizemos um processo de contratação já na gestão anterior, na verdade, de Diógenes, de uma empresa de consultoria, que é um advisor, que a gente chama, para apresentar o Náutico ao mercado do futebol, ao mercado da SAF, a investidores, e também de uma consultoria jurídica para tratar das questões relacionadas à estruturação dessa operação, que seria a constituição e que será a constituição da SAF. Mais recentemente, nós conseguimos receber aí uma proposta não vinculante, que é mais uma carta de intenção dos investidores desse grupo, chamado Consórcio Timbu, que tem a intenção de investir no Clube Náutico Capibaribe, adquirindo as ações da SAF e apresentando um projeto que é calcado em 3 pilares fundamentais, que é a estruturação da questão patrimonial que envolve o futebol, e aí está a reestruturação dos estádios, do estádio dos aflitos e da área do estádio que atende ao futebol, a restauração do CT do Náutico, um projeto de modernização do CT e de destinação de parte daquela área. Um segundo pilar, que é a reestruturação do passivo do Náutico, que está em recuperação judicial, que, portanto, em boa hora o investidor poderia nos ajudar de forma mais rápida a resolver essa questão, tanto dos credores que estão na recuperação, como dos débitos fiscais que o Náutico tem, o estoque de dívida passado. E o terceiro é um projeto de futebol, que atenda aos interesses do Náutico e que apresente para o Náutico um projeto, pelo menos nos próximos 10 anos, o clube contar aí com um investimento firme e com um projeto de futebol que traga para o Náutico boas alternativas de futebol e que também apresente o Náutico ao mercado e possa fazer com que o Náutico suba e ascenda às primeiras divisões do futebol brasileiro. Essa proposta, ela teve um prazo, ela vencia esse prazo esta semana, e o investidor nos pediu, na verdade, na sexta-feira, e o investidor nos pediu aí num telefonema para o presidente mais que 15 dias. Por nenhum motivo que não o interesse que ele tinha de fazer uma reunião em São Paulo para apresentar os detalhes da proposta. E aí, só lembrando a torcida, que ele apresentou primeiro, o investidor, uma proposta não vinculante, e o Náutico fez uma devolutiva, pedindo ajustes, pedindo esclarecimentos. Isso é natural de um processo negocial. E essa ideia de nós nos reunirmos em São Paulo na próxima semana com esse grupo é para a gente alinhar os detalhes e permitir que venha uma proposta firme em condições da gente submeter ao Conselho e à torcida alvirrubra, né, aos sócios, para aprovação. Ô Roberto, é claro que vocês todos têm uma noção exata do valuation do clube, todas as situações de SAF pelo país, óbvio, como a base, né? Uma base para negociar e para ver o que é bom e o que não é para o Clube Náutico Capibaribe. Esse grupo de investidores, o Consórcio Timbu, ele já está bem próximo do que vocês imaginaram desde o início, como uma situação vantajosa para o clube, uma situação que coloque o Náutico num novo patamar? Sim, afirmo que sim, e que, primeiro, o Náutico se preparou para se oferecer ao mercado,
para ter condições de apresentar-se ao mercado de forma competitiva. É óbvio que a SAF hoje é algo que é do interesse de vários investidores. Eu diria que a SAF é algo que está na moda. A gente tem visto aí várias SAFs, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Por isso que o Náutico tem tido muito cuidado, tem dialogado sempre com os melhores consultores, porque é algo muito sério para que a gente não trate isso com o cuidado necessário, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista de mercado. O Náutico está preparado, então a gente fez o nosso valuation, a gente sabe qual é o tamanho do valor que o clube tem, dos ativos do clube, ativos materiais ou não, a exemplo da torcida que o Náutico tem, da capacidade de investimento que essa torcida tem, do interesse que ela tem em valorizar a marca, a história do clube, os 124, quase 125 anos do Náutico, o patrimônio imaterial que a gente tem de participações no futebol brasileiro. O Náutico é um time que está num momento sofrido, numa Série C, mas o Náutico é um time que, se você puxar os últimos 20 anos, o Náutico não é um time de Série C, o Náutico é um time de Série A e no limite de Série B, pelo histórico que ele tem. O Náutico é um dos grandes potências do futebol brasileiro, infelizmente está num momento ruim, mas é algo que é muito possível de ser resgatado, ainda mais agora que o clube está preparado para isso, sabe qual é o passivo que tem, sabe o tamanho do ativo que tem, e essa proposta que está sendo apresentada ao Náutico é algo que evidentemente vai passar por discussões, sobretudo no âmbito do Conselho e na Assembleia de Sócios, mas ela representa uma porta fundamental para o futuro do Náutico, porque é dinheiro novo, é dinheiro vindo de fora, e além do dinheiro em si, um projeto de futebol. Esse modelo associativo de futebol, ele está com os dias contados, em que a gente precisa contar com um alvirrubro abnegado que venha sair das suas atividades para presidir o clube num ambiente de muita fragilidade, inclusive de conhecimento efetivamente empresarial e de futebol. Trazer um profissional para gerir o futebol de um clube tem sido a melhor solução, Brasil e mundo afora, inclusive. Então a gente está pronto para isso e a gente acha que a proposta tem que ser uma boa proposta. Agora veja, quem vai convencer o conselho e o sócio do Náutico de que a proposta é boa não é o executivo, é o investidor. Então ele virá certamente no momento certo para apresentar e convencer os alvirrubros de que ele tem uma boa proposta para o clube. Perfeito. Ô Roberto, dando tudo certo e a proposta vinculante seja assinada, qual a ordem cronológica das coisas? Você acabou de dizer que primeiro vai para o Conselho Deliberativo, depois para a Assembleia Geral de Sócios. Demandaria quanto tempo aproximadamente? Tem como ter uma ideia ou cada clube tem uma situação específica sobre isso? Não tem como ter uma ideia. Evidentemente que a negociação vai partir muito também do alinhamento com o investidor e do interesse dele em acelerar ou não esse cronograma, mas existem etapas que são necessárias para que isso aconteça. Então, só para lhe dar uma linha de tempo rápida, chegando a proposta vinculante, ela será discutida com o Conselho, e não é apenas apresentar o Conselho para dizer sim ou não. O Conselho é a instância deliberativa maior do clube. O Executivo só tem o papel de recepcionar a proposta, fazer uma análise, verificar que ela é viável e submeter ao Conselho. Então é possível que o Conselho faça ajustes ou proponha ajustes e isso volte para um diálogo com o investidor. Mas imaginemos que a proposta seja aceita do jeito que for apresentada. A partir daí, o Náutico tem um dever de casa interno de estruturar o seu estatuto e a sua questão jurídica para constituir essa figura da SAF. Isso é algo rápido, eu diria que em 15 dias a gente consegue, 15 a 30 dias, estruturar isso. Depois a gente faria a construção dos instrumentos jurídicos que dão suporte à governança da SAF. Conselho de administração, conselho fiscal, é mais ou menos uma atividade de criação de uma empresa. É algo que leva um tempo, mas que muito provavelmente, com o nível de preparação que a gente tem e as assessorias que estão contratadas, eu diria que em 6 meses a gente está com a SAF constituída e em condições de operar e da gente passar a chave do futebol para o investidor. Essa é o desenho que eu imagino possível. Perfeito. Para a gente finalizar, Roberto, você acabou de dizer que o Náutico está em recuperação judicial, isso é sabido por todos.
E o Náutico tem algumas situações que podem lhe beneficiar nessa recuperação judicial, principalmente no acordo com credores, né? Uma reunião de acordo com credores, assembleia de credores que ainda vai acontecer, que é a questão do Grupo Mateus e principalmente a multa da Odebrecht por conta da quebra do acordo do Náutico com a Arena de Pernambuco. O quanto isso vai ajudar o Náutico nesse acordo com credores, numa possível assembleia, quem sabe até antes mesmo do acerto e da transformação do Náutico na SAF com esses investidores? Perfeito, Igor. A gente se preparou, na verdade, para não precisar do investidor para solucionar essas questões do passivo. Porque senão a gente teria aí, vamos dizer, alguma fragilidade negocial para depender de dinheiro de terceiro para resolver o nosso passivo. Ademais, a gente tem um compromisso com o judiciário e com os credores de resolver a recuperação judicial. Eu diria que com esse dinheiro do Mateus e com esses recursos da arbitragem, na verdade, da sentença arbitral, da indenização que o Náutico conseguiu em uma decisão já final, transitada e julgada na arbitragem para os cofres do clube, a gente consegue equacionar sim a recuperação. É algo que a gente projeta fazer agora nesse primeiro semestre. O escritório de Rodrigo Caú Beltrão, que é um escritório muito competente, que é contratado pelo Náutico, ele já está trabalhando nisso. A gente já está em contato com o judiciário e com o administrador judicial para até o final desse semestre a gente conseguir colocar esse plano em ação e fazer a Assembleia de Credores e equacionar essa dívida, projetar um plano de pagamento com recursos próprios e, óbvio, o recurso da SAF vindo, ele pode ajudar a acelerar esse cronograma. Mas, independentemente da SAF, o Náutico está arrumando a casa e o Náutico esse ano vai passar a página nessa história de um histórico passivo que o clube vem acumulando há muitas décadas. Roberto, muito obrigado por conversar conosco, elucidar assuntos tão importantes do Clube Náutico Capibaribe e de uma forma muito didática, né? Pra gente que não milita nesse âmbito jurídico, pra gente entender tudo tintim por tintim, que foi o que você acabou de falar aqui conosco. Obrigado, amigo. Maravilha, Igor. Estou à disposição de todos vocês.